Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Boa noite, ricos. Isso é só digitar a senha certa. Não existem cofres travados, existem senhas erradas. Hoje eu vim todo preparadinho. Paz do Senhor a todos. Vim preparadinho, fiz um slide. E aí deu problema no canto da nossa tela. A gente vai usar ali o slide mesmo assim. Mas se você não conseguir ler, me acompanhar aqui no nosso... Às vezes é só um detalhezinho ali. Irmãos, eu estive semana retrasada em Minas Gerais, ministrando e participando também de uma conferência. E lá em Minas Gerais, existe essa mina, que era uma mina de ouro, a maior mina de ouro, aberta à visitação do mundo. Esta mina tem aproximadamente 7 quilômetros quadrados de extensão e 120 metros de profundidade. É uma das atrações de Minas Gerais, Mina da Passagem. Então ela virou tipo um labirinto. Eles extraíram mais de 35 toneladas de ouro. Você sabe o que é isso? A gente ia comprar uma aliança, né? Às vezes já tem que comprar o 12, porque se comprar 18 é caro. Imagina 35 toneladas de ouro. E quando parou o recurso, a mina então passou a sofrer uma inundação. E aí se tornou um lugar de mergulho. Muitos mergulhadores, aventureiros, começaram a visitar essa mina. E porque ela virou um labirinto, muitos dos mergulhadores não voltaram, não conseguiram voltar ao lugar de origem. Muitos morreram ali. E aí então eles tiveram uma ideia de colocar essa cordinha aqui, laranja. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Todos estão vendo aí? Então, essa cordinha, na verdade, é para isso que eu trouxe o meu barbante. Não, lá. Não, ali. Só para complicar para o cara da câmera mesmo. Eles colocaram esse barbante para indicar o ponto de origem. Então, depois que colocaram essa cordinha, né, colorida, debaixo d'água, ninguém mais morreu ali. Porque todos acharam um ponto de origem. E quando a Bíblia fala a respeito de origem, a palavra origem, na etimologia, quer dizer pai. Pai é progenitor, pai vem da palavra, a palavra pátria vem da palavra pai também, mas, acima de tudo, pai, genitor, Gênesis, origem, princípio, né? E a palavra pai quer dizer origem. E muitas vezes, quando a gente não consegue voltar ao nosso local de origem, nós perdemos a nossa identidade, a nossa essência. Quando a Bíblia fala de origem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que quando o ser humano morre, o corpo volta para o pó de onde veio, mas o espírito volta para Deus, de onde saiu. Ou seja, a nossa origem não é um lugar. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. Então nós não voltamos para o céu. Aliás, a gente não vai para o céu quando morre. A gente volta para o céu. O céu é a nossa origem, foi de lá que nós viemos. Gênesis 2:7 diz que o homem foi formado do pó da terra, não criado. Criado ele foi em Efésios 1:4, onde diz que Deus nos criou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
E nós entendemos que a nossa origem determina a nossa vida. A origem do peixe foi a água, e quando o peixe é desconectado da água, ele morre. A origem da planta é a terra, e quando a terra é desconectada, quando a planta é desconectada da terra, ela morre. Por isso a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensa. Não era uma morte física, era uma morte espiritual. Por isso que não tem como ter vida fora de Deus. Então, é sobre isso que eu vou estar falando. O tema da minha mensagem é de volta ao ponto de origem. E qual é o ponto de origem da igreja? Qual é o ponto de origem? Para que Deus criou a igreja? O que é a igreja? Será que a igreja é o prédio? Será que a igreja é um pastor? Será que a igreja é uma banda? Será que a igreja é uma estrutura? O que é a igreja? E será que a igreja está cumprindo o seu papel? Será que a igreja ela está fazendo aquilo que Deus criou ela para fazer? Será que a igreja não se perdeu do seu ponto de origem? Lá no último livro da Bíblia, Jesus fala do ponto de origem. Eu quero que você abra sua Bíblia. E se você não quiser abrir, eu vou estar usando a linguagem de hoje, BLH. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, está conosco o Xande e a Morgana, meus amigos. Todo mundo, irmão, que mora em Balneário Camboriú, vira meu amigo. Porque lá a gente tem um lugar de origem no verão, né? Para a gente filar um sacomé, né? Você não precisa ser rico, só tem que escolher os amigos pontuais, assim, para algumas coisas. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1, quem achou, diga eu. Eu vou estar lendo, já vou estar dissertando o texto para você entender onde eu quero chegar. Então eu vou ficar do versículo 1 até o versículo 5, e depois eu vou lá para Gênesis 21, Gênesis 1 e 28, e depois em Atos, acho que é 4 e 31, e aí eu encerro a mensagem. Vai ser uma mensagem bem específica. Mas preste atenção aqui na minha gravata, deixa Deus ministrar o seu coração. Não é um pedaço de slide aqui com um probleminha que vai atrapalhar o que Deus quer falar. Amém? Então diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que sempre que Deus quer trabalhar em um propósito de retorno à origem, Deus usa uma liderança. Seja essa a liderança da casa, ou seja o pai ou a mãe. Seja essa a liderança de uma igreja, ou seja o pastor. Ou seja essa a liderança de uma empresa, ou seja o chefe, o CEO. Ou seja a liderança de uma célula. Deus então vai usar o líder. Por quê? A gente costuma dizer que as cartas foram enviadas às 7 igrejas. Não está errado, mas elas foram enviadas para o líder, porque o problema de toda instituição está na liderança. As pessoas me perguntam: como é que está a igreja, pastor? Eu digo: toda igreja é boa, quem estraga é o pastor. As pessoas dão risada, eu digo: eu não estou rindo, eu estou falando sério e com tristeza. Quando a igreja está boa, a glória de Deus; quando ela está ruim, a culpa é do pastor, e é verdade. Na maioria das vezes é o homem que estraga o casamento, é o gerente que estraga a empresa, é o líder que estraga a célula. Então Deus aqui chama esse líder de anjo. Diga comigo: anjo. Anjo no grego é mensageiro. Ou seja, quem tem a mensagem, irmãos, quem tem que dar direcionamento, quem tem que dar diretrizes, é o líder. É o marido, é a esposa, é o gerente, é o pastor, é o presidente da república, o prefeito, o governador, enfim, é o líder. É o gerente de uma empresa, é o CEO de uma empresa. Então, Jesus já vai direto no cerne, ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro, ou seja, ao cara que não está dando a mensagem corretamente. Então é muito difícil ser mensageiro, porque o mensageiro, às vezes, ele quer agradar as pessoas. O mensageiro, ele quer ser legal, ao invés de deixar um legado. E aí, versículo de número 2, diz o seguinte, ainda no versículo 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a minha mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita. Então a origem
Diga comigo, pessoa. A origem não é um lugar apenas. Lá em João, quando os discípulos reclamaram da mensagem de Jesus, o pessoal tá vindo menos culto no domingo, o pessoal está dando o teu sermão está muito forte, o pessoal está indo embora. Jesus perguntou, vocês querem ir também? E aí, Pedro diz o seguinte, mas para quem iremos? Pedro não fala para onde, porque a origem não é um lugar apenas, é uma pessoa. Diga para alguém do lado aí para gravar, a origem é uma pessoa. Quando você sai de uma empresa, você está saindo do gerente, que é ruim. Então a origem é uma pessoa. Então, o que Jesus fala aqui para esta igreja, ele diz, este é aquele que está segurando as 7 igrejas, as 7 estrelas, na mão direita, que são as 7 igrejas. Então a origem, é a origem que dá sustentabilidade, eu sou aquele que está segurando. Diga comigo, sustentabilidade. Gente, o pastor dá alimento, mas só Jesus dá o sustento. O pastor dá um sermão, mas só Jesus traz a sustentabilidade. O problema é que algumas pessoas, às vezes, elas estão fundamentadas numa pessoa humana. Então, ainda diz o seguinte, o que anda no meio dos 7 candelabros ou candeeiros, conforme a sua tradução, de ouro. Então a origem não é só a sustentabilidade, ela também é a centralidade. Jesus está dizendo, eu ando no meio. Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou onde? No meio. Então ele está dizendo, eu quero não só ser a sustentabilidade da igreja, eu quero ser também a centralidade da igreja. Eu quero ser a motivação maior do culto, e não, é por isso, irmão, que igreja que vive só de evento, é vento. A igreja precisa ter uma centralidade, e essa centralidade é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Versículo ainda 1 diz assim, o 2, deixa eu mudar aqui, diz assim, eu sei o que vocês têm feito. Então Jesus agora ele começa a dar demonstração de que ele conhece, valoriza, lembra e respeita das 7 virtudes deste líder, das 7 qualidades deste líder. Ele começa então a elogiar esse líder, ele começa a dizer, eu não sei só criticar, eu também sei reconhecer tuas qualidades, eu também sei valorizar as tuas virtudes. Ele passa então agora a falar de cada virtude desta liderança. Ele diz o seguinte, eu sei que trabalharam muito. Ou seja, você lembra como é que era a sua origem de fé? Lá no comecinho, quando você se converteu, quem aqui é convertido há mais de 1 ano? Levanta a mão alto, para eu ver. Quem é convertido há mais de 5 anos? Quem é convertido há mais de 10 anos? Há mais de 20? Há mais de 30? Há mais de 40, agora só pisca, não levanta a mão para denunciar a idade. Só pisca forte aí. Então, Jesus está dizendo, eu sei que você já trabalhou muito, ou seja, lá na origem da sua fé, você queria ganhar todo mundo para Jesus, você se tornou o chato das festinhas da sua família, ninguém mais queria te convidar, porque você queria pregar para todo mundo. E isto tinha um lado ruim, por causa do excesso. Mas aí a gente passou o tempo, e a gente foi para um outro excesso, que agora a gente é o legalzão da família. Porque a gente não confronta ninguém. A gente não confronta mais as pessoas. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então, primeira qualidade, trabalhava muito. Eu lembro, irmãos, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu lembro que eu ficava gravando fitinha cassete com seleção de música. Isso aí vai lembrar. Os felizardos, procura ser uma ovelha. Até quem sabia não quis cantar para não denunciar a idade. Então eu ficava gravando, pastor Reginaldo Rabelo, eu ficava gravando músicas, várias músicas, assim, noites inteiras. Eu trabalhava demais, eu era um caça-demônio, irmãos. Onde eu sabia que tem um endemoniado, dizer, esse aqui é meu, deixa comigo.
trabalhava muito, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Eu disse, eu vou trazer a discoteca, a danceteria Babilônia inteira para a igreja. Esse era meu projeto. Jesus dá um segundo elogio dizendo: vocês aguentaram o sofrimento com paciência. Ou seja, em nossa origem nós tínhamos resiliência paciente. Nós suportávamos mais as lutas. Lá no começo da nossa fé, irmãos, a gente suportava tudo por Jesus. A gente suportava qualquer ofensa, a gente suportava qualquer perseguição. Aliás, parece que crente que não era perseguido não estava na moda. A gente colecionava testemunhos. E daí? Qual é o rapaz, eu sou um ex, não sei o que. Conta mais, como é que é esse negócio? Quando diziam, irmãos, vai vir alguém de fora, ele é ex alguma coisa, a igreja enchia. Sabe por quê? Porque a igreja via nessa pessoa o milagre que Deus fez, de transformação. Jesus diz, olha, você suportava as lutas. E ele diz, e sei que vocês puseram à prova os que se dizem que são apóstolos, mas não são. Ou seja, lá na nossa origem nós testávamos a veracidade dos títulos. Como a gente tinha recém vindo do mundo, a gente não dava muita bola para título não, irmãos. A gente queria que a pessoa tivesse era moral. A gente queria que a pessoa tivesse era Deus na vida. Não interessava quem era, se era um diácono, se era um presbítero, se era um auxiliar. A gente só queria que tinha Deus na vida. Lá no começo lá na nossa origem a gente testava a veracidade dos títulos. Jesus ainda segue dizendo, vocês aguentaram a situação com paciência. Ou seja, na nossa origem nós tínhamos capacidade de suportar processos. Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu morava numa varandinha 3x5. O irmão quer diminuir para 3x4 ainda. Irmãos, já era tão pequenininha que eu ensinei o cachorro a abanar o rabo assim, ó. Não, se abanasse assim, batia nos móveis. Eu lembro que naquela varandinha, gente, um dia eu disse para minha esposa, hoje eu vou passar a noite com Deus. Dobrei meu joelho meia-noite e desdobrei às 8 da manhã, e lá Deus me fez promessas poderosas. A gente suportava a luta, prova. Ninguém saía da igreja porque estava passando por luta, porque todo mundo passava. Todo mundo passava por prova. E aí, ele ainda segue dizendo, e sofreram por minha causa sem desanimarem. Ou seja, na nossa origem foi uma origem de consciência de sacrifício por Jesus. Jesus está dizendo, vocês sofreram por minha causa. Consciência de sacrifício por Jesus. Você sabia que o povo de Deus, lá na igreja primitiva, quando eles saíam de uma prisão, quando eles saíam de uma perseguição, eles ficavam vendo quem que tinha, colecionando cicatrizes, ver quem que tinha sofrido mais, quem que tinha apanhado mais. Jesus está dizendo, lá na origem de vocês, igreja de Éfeso, pastor de Éfeso, igreja, ministério do teu reino, lá na origem, vocês desenvolveram consciência de sacrifício por Jesus. Querido, você precisa entender que Deus quer nos fazer voltar à origem. Porque tem muita gente só mergulhando, só se divertindo, só tendo lazer, prazer, diversão. E muitos estão caindo num labirinto, estão deixando de voltar à origem do prazer no sacrifício por Jesus. Primeira vez que eu fui no estádio Beira-Rio, estava uma chuva muito mais intensa que essa, muito mais frio. E eu vi ali uma torcida pular durante 2 horas numa arquibancada, gritando, dali, dali, Inter. E Jesus disse para mim, isso aqui que eles estão fazendo é adoração. Então, hoje as pessoas, elas estão usando elas estão usando algumas expressões que me assustam. Porque aquilo que elas assumiram, aquilo que elas fizeram, gerou a elas algum sofrimento, porque elas tiveram
a infelicidade de se relacionar com um líder desajustado e descompensado. Isso elas usam com base para dizer: agora eu não posso mais me sacrificar por Jesus, eu tenho que me curar. E é legal essa cura, só que às vezes essa cura já está durando 5 anos, já está durando 10 anos. Até quando vai durar essa doença? Até quando vai durar essa feridinha, esse trauminha, essa decepçãozinha? Até quando a igreja vai voltar ao sacrifício? As mesmas pessoas que ficaram em casa estão talvez até me assistindo, porque hoje está frio, são aquelas que amanhã elas vão pular da cama às 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Então as pessoas hoje, elas não estão entendendo por que existem. Paulo explica isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é um culto de emoção, irmão. Não é um culto porque a igreja trouxe um cantor que você gosta, um pregador que você admira. É um culto consciente, de culto, de entrega, de trabalho, de serviço, de sofrimento. A gente vê pessoas formadas em pedagogia que dizem assim: eu não sirvo para dar aula para as crianças. A gente vê pessoas tão inteligentes, pessoas que com uma capacidade profissional tão aguçada, que dizem: eu não consigo ser líder de célula, eu não consigo sentar com 5 pessoas e comer um lanche com elas e falar de Jesus, eu não consigo. Mas eu consigo ser o melhor profissional lá na minha empresa, eu consigo ter sido o melhor da faculdade onde eu passei, eu consigo fazer negócios, eu consigo muitas coisas. Querido, o problema não está na sua capacidade, o problema está que você não é mais uma pessoa que apresenta o seu corpo, a sua vida em sacrifício. Nós estamos vivendo uma geração hedonista, uma geração que cultua o prazer imediato, uma geração que não quer sofrer por pessoas, não quer se sacrificar por Jesus. Vamos lá. Eu acho que eu estou no versículo 4. Estou no 3? Só um pouquinho, tá, gente? Eu me acho já, tá? Eu ainda tenho meia hora. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Ou seja, na nossa origem, irmãos, nós éramos mais imparciais no julgamento. Olha aqui para mim. A gente não era uma pessoa que, com algumas pessoas, qual o versículo aí? É o 2 ainda? Nós não éramos uma pessoa que era, com quem a gente não gostava, a gente era assim, ferro e folha, e com os nossos amiguinhos, a gente fazia vista grossa. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são imparciais, vocês tratam todo mundo igual, vocês tratam líderes, vocês tratam quem é o maior dizimista da igreja, da mesma forma que você trata aquela pessoa que dá um dízimo de um salário mínimo. Você trata aquelas pessoas que você gosta, da mesma forma como você trata aquelas pessoas que você não admira muito. E sei que puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então, em nossa origem, nós testamos a veracidade dos títulos. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Na nossa origem, nós tínhamos discernimento da incongruência comportamental. O que é isso, pastor? É quando a pessoa, ela fala uma coisa, mas ela não faz aquilo. Nós estamos vendo uma geração, irmão, que está difícil de ser pastor dessa geração. Porque nós pastoreamos a igreja no domingo à noite. E durante a semana as pessoas são pastoreadas pelo Tiago Brunet. São pastoreadas pelo Tiago Nigro. São pastoreadas por Pablo Marçal e tantos outros. E todas essas pessoas que eu citei, eu as admiro.
E eu tomo coisas positivas delas, mas nenhuma dessas 3 pessoas que eu citei são pastores. Eles não vão ter que dar conta da alma de ninguém, irmãos. São simplesmente instrumentos que Deus está usando de maneira específica, mas não são pastores da sua vida. Eles não estão pastoreando você. Se você morrer hoje, eles não farão sua cerimônia fúnebre. Se você ser pastoreado hoje, eles não irão visitar você no hospital. Versículo de número 3. Diz assim: vocês aguentam a situação com paciência. Ou seja, quando nós estamos na nossa origem, nós resistimos processo. Acho que eu estou repetindo um pouco. E sofreram por minha causa, isso aqui já falei, porém tenho uma coisa contra vocês. Agora vem o versículo 4. Tenho, porém, uma coisa contra vocês, diz aqui a linguagem de hoje. Pastor, Jesus ele menciona 7 virtudes, sim, ele menciona 7 qualidades, sim. Mas as nossas coisas boas não isentam os poréns da nossa vida. Não é porque eu sou uma pessoa boa que Jesus vai fazer vista grossa com as minhas faltas. Não é porque eu tenho uma performance legal em algumas áreas que Jesus vai ser conivente com outras. E aí então, irmãos, nós precisamos entender algo. Nossas boas obras de ontem não eliminam o porém de Jesus de hoje. Quando você vê esse livro aqui, tem 1456 versículos contendo a palavra porém. E são esses porém aqui que fazem a diferença. São esses porém que o diabo quer que eu e você ignoremos. São esses poréns que o diabo quer que o pastor Jean ignore aqui na igreja. Pastor, a nossa igreja está boa. Algumas pessoas vêm e dizem sim, ela está boa. Ela está boa, sim, ela tem casa de oração. Ou seja, ela tem oração toda a vida, ela cuida do social, isso é lindo demais. Eu como pastor, eu cuido do meu coração para não ser parcial com ninguém, para não ser utilitarista com ninguém, mas o fato de termos algumas coisas boas não ignora os poréns aos olhos de Jesus. Jesus disse, eu reconheço, eu valorizo e eu comento e destaco suas 7 virtudes. Mas há um porém que está impedindo você de fluir. Há um porém que está impedindo você de conquistar o seu propósito. Pergunta para você aí, qual tem sido o meu porém? Talvez você tenha acertado 9 questões e para a igreja, 9, você já está acima da média, irmão. Nunca tirei essa nota. Ontem eu conversei com o Vicente, aqui filho do Tiago da Renata, ele estava muito triste, que ele baixou a nota na matemática, tirou 9,7, eu quase bati nele. Eu nunca tirei isso, irmão, 9, em matemática, nem colando. Então, qual tem sido o meu porém? Ah, pastor, eu estou legal. Jesus não quer só legal, irmão, Ele quer que a gente flua. Pastor, eu estou bem, pastor, estou caminhando. Não, Ele quer que você voa, que você voe. Pastor, eu estou sobrevivendo na minha empresa. Não, Ele quer que a sua empresa seja a maior da cidade. Mas você tem sido fiel no pouco, querido? Será que a nossa igreja, ela está realmente na origem do que Deus mandou a gente fazer? Porque olha o que Jesus disse: eu tenho um porém contra ti, contra vocês, que é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Tem tradução que fala que deixaste, ação inconsciente, não é acidental, deixaste o primeiro amor. Não foi algo que se perdeu, foi algo que eu optei por não priorizar. Jesus está dizendo, o porém é que vocês não me amam mais como no princípio. Diga comigo, origem. Então para Jesus o que importa não é como as coisas começaram e foram lá no começo, mas como elas permanecem hoje e terminarão. Aí Jesus dá um conselho: lembrem-se, versículo 5, lembrem
Jesus está dizendo: desperte e reative a sua memória. Desperte e reative a sua memória. Pastor, por que desperta? Porque talvez a minha memória esteja adormecida. Reative, pastor, por que reative? Porque eu posso estar acordado, mas inerte, sem reação. Salmos 42, versículo 4, olha que texto legal. O Davi diz assim: meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava, pretérito perfeito passado, né? Eu me lembro de quando eu andava com a multidão de adoradores. Com quem que você está andando, querido? Com quem que você tem caminhado? Quais são as pessoas que você tem se relacionado? Olha o que Davi fala: o meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio a sons de uma grande festa. Jesus diz: lembrem do quanto vocês caíram. Aqui fala do aspecto quantitativo, mas eu gosto da outra versão que diz: lembra-te onde você caiu. Onde? Diga comigo: origem. Porque foi a pergunta que Deus fez para Adão quando Adão errou. Adão, onde você está? Gênesis 3:9. Onde você está? Onde, Adão? Onde é que você se perdeu? É como se Jesus estivesse perguntando no ministério do teu reino: onde você se perdeu? Pastor, mas nós estamos bem. Não estamos, irmãos. Não estamos bem. A nossa igreja existe há 8 anos. Existe igreja com 8 anos que estão fazendo 5 cultos, porque entenderam e voltaram à sua origem. Lembra o quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados, ou seja, discernam os pecados. Existem 2 tipos de pecado: o pecado de ação e o pecado de omissão. Pecado de ação é aquilo que eu pratico, é o mal que eu faço. Pastor, e qual é o pecado de omissão? É o bem que eu não faço. E é aqui que o diabo quer que você não faça o mal e nem o bem, que você não vá para o mundo e nem seja igreja de verdade, na configuração que ele criou a gente para ser lá na origem. É isso que o diabo quer, que você não seja mundano e nem cumpra o seu propósito como igreja. Tiago 4,17 diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então não esconda atrás dessa frasezinha irritante do Satanás, que irrita o coração de Deus: Deus conhece o meu coração. Porque Deus vai te perguntar: e o que eu não conheço? Não me irrite com essa frase. É claro que eu conheço o seu coração. Porque eu conheço o seu coração, eu sei de coisas que eu coloquei aí dentro que você deixou só para você, que você não compartilhou. Então Ele também conhece o talento que Ele colocou nas tuas mãos. Ele conhece a tua capacidade. Se eu perguntar aqui as profissões, gente, que inteligência de vocês. Imagina, eu era cabeleireiro, cara. O cara sentava na cadeira, eu lembrava do último corte que eu fiz nele há 40 dias atrás. Eu lembrava, ele nem falava nada. Eu lembrava. Olha que mente que Deus me deu, gente, que mente inteligente. Estou lançando agora mês que vem meu 9º livro, Casais Inteligentes. Estou com palestra marcada agora. Vão me pagar para eu palestrar na Unesc. Olha que inteligência que Deus me deu, gente. Pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Essa empresa, a Colix, está fazendo uma programação, vai ter médico lá, vai ter uma galera inteligente. E o nego da Yolanda, da Rua da Favela, tinha o risco de lesma aqui, Xande, ó. Tinha um cabelinho verde, sabia? Ó.
Cabelinho verde, irmão. Olha que inteligência. Pastor Regi, formado no bar do Ceneval. Desmonta um iPhone, gente. Eu não sei nem mexer no iPhone, ele desmonta e monta. Olha que inteligente, Pedro fazendo prédios. Não vou nem dizer até que sério ele estudou. Olha que coisa de Deus, Pedro. Olha que presente de Deus. O cara construindo sacadas balanceadas sem viga embaixo. Ele conhece o teu coração. Diga para alguém do lado, ele conhece o teu coração. Mas ele também conhece o talento que ele colocou na sua mão. E que você tem feito com esse talento? Você tem multiplicado, você tem enterrado. O que você tem feito com esse talento? Se Jesus hoje vier prestar conta, porque nós somos mordomos e não donos, então não é o que nós resolvemos fazer com o que Ele nos deu, é o que realmente precisamos fazer. E Jesus disse no final: e façam o que faziam no princípio, ou seja, na origem. Jesus está dizendo: regresse ao princípio, regressem à origem das tuas obras. Não só o que você fazia no início da sua conversão, mas o que Ele ordenou lá no início, gente, lá no início da nossa formação, quando Ele criou a terra. E olha o que Ele falou, e olha o que Ele fez quando Ele criou a terra. Entenda, nesse capítulo e versículo, Gênesis 1, 28, você ainda não tinha sido formado, mas já tinha sido criado. E antes de criar você, Ele criou o propósito para você. É por isso que você não tem propósito. Você não tem propósito, irmão. Ninguém aqui tem propósito de vida. Você tem um propósito na vida. O propósito é dele. Ele estabeleceu para você antes de você nascer. Então você nasceu para este propósito. Olha aqui para mim. A igreja, Ministério Teu Reino, ela existe para o cumprimento deste propósito. Qual é o propósito, pastor? Está aqui Gênesis 1, 28. Como é que começa o texto lá, pastor? Dizendo assim: então os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Vamos dissertar esse texto. Então Deus os... Quem está no culto aqui, diga eu. Diga, é nós. Diga, então Deus os... Diga para alguém do lado: Deus nunca vai pedir nada para você antes de abençoar você, querido. Toda a origem de Deus começa com a bênção de Deus. Antes de Deus criar você com fome, Ele criou o alimento para você. Você consegue entender isso? Antes de Deus criar o seu nariz, Ele criou o oxigênio. E para alguns tem que ser muito oxigênio. Antes de Deus criar qualquer coisa, irmão, Ele criou aquilo que iria manter essa coisa. Gênesis 12, 2. Olha que coisa linda, Ele fala para o Abraão: eu o abençoarei. E você será o quê? Para quem? Por que o que Deus tem dado para mim tem sido uma bênção só para mim? Deus não quer derramar poder, aliás, Deus vai derramar um avivamento nessa igreja. Mas como cantava Aquino, o que dizer e o que fazer quando Ele vem? Porque já teve muitas igrejas em que Deus derramou o avivamento e eles ficaram lá só e não fizeram nada pela cidade. Deus vai mandar recurso para esta igreja financeiro. Mas não é só para a gente ficar: agora vão botar um púlpito de ouro, agora o pastor vai comprar não é para isso não, gente. Tudo aquilo que Deus vai fazer, toda a bênção de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então Deus só nos pede nossa casa para receber uma célula depois que Ele nos dá um lugar para morar. Amém? Então por que você insiste que você adora ir para a casa dos outros? Só não gosto que vão... Não, pastor, na minha casa não dá. Minha casa não, é muito pequena.
Será que pequeno mesmo é a sua casa? Ou é o seu coração? Ou é o seu egoísmo que é grande? A Amanda está se batendo para achar uma casa para fazer uma célula amanhã. Eu disse, Amanda, vocês são em 5 meninas, dá para fazer sentadas numa cama, num quarto. Será que na tua célula tem alguma menina que não tem quarto? Mas eu entendo, a culpa não é da Amanda, é que as pessoas não querem. Elas querem a bênção, mas não querem abençoar com aquilo que deu. Gente, olha aqui para mim, eu nunca mais na minha vida quero deixar de ter uma célula na minha casa. Porque a célula não é um encontro de religiosos, a célula é uma extensão da igreja. Diga comigo assim, será, pastor? Não, fala, diga assim, será, pastor? Será. Vamos ver, o que diz 1 Coríntios 16 e 19? Paulo fala de Áquila e a sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na sua casa. Querido, você perder a oportunidade de ter uma igreja na sua casa, você perder a oportunidade de estar reunindo. Gente, esta semana nós reunimos mais de 400 pessoas nas casas. A igreja que eu fui na conferência de célula reuniu naquela semana mais de 3.000 pessoas nas casas. Se a nossa igreja não estivesse se reunindo nas casas, eu estaria dando um chilique com algumas cadeiras vazias aqui. Mas essas cadeiras vazias só revela quem realmente é a igreja. E só revela quem realmente quer ser igreja. Porque a partir do momento que a igreja se tornar igreja, e ela voltar àquilo que Deus mandou fazer, nós vamos entender que Deus nos abençoou, Deus deu uma casa para esta casa ser dele. Tem gente se batendo para pagar a prestação da casa, sabe por quê? Porque a casa não é de Deus. Experimenta dar essa casa para Deus. Eu não estou dizendo para a igreja. Experimenta dar o seu carro para Deus. Experimenta dar o seu salário para Deus. Depois você me conta o que vai acontecer. Deus só exige parte dos nossos recursos, de tudo que Ele nos abençoou. Quanto que é o dízimo de nada? Fala para mim. Cadê o Vicente? Quanto é o dízimo de nada? É 10% de nada. Agora, se Deus te deu alguma coisa, irmão, olha que legal, o Davi, eu amo o Davi. Eu quero conhecer o Davi, olha o que Davi fala. 1 Crônicas 29:3. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo do meu Deus. Quem aqui está alegre com as construções que a gente tem feito aqui? Você sabia que tem gente que congrega conosco que nem conhece lá embaixo? Não tem nenhum trabalho de ir lá ver o que está sendo feito. Falar de uma... Mas não me interessa, eu não gosto de ler, então não vou na livraria. O café ainda não está pronto, cafeteria? O Davi disse, olha, agora por causa de minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros. Que tipo de tesouro? Pessoais. Eu acho engraçado demais, pessoa, pastor, comprou o terreno, comprei quantas vezes 70? 2 anos vai estar pago, e nunca doou uma prestação, nunca doou uma oferta. Que bom, irmão, pagar terreno com o dinheiro dos outros, isso aí é maravilha. Então olha o que Davi está dizendo, dos meus tesouros, igreja, me ajuda, dos meus tesouros, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Versículo 14 diz o seguinte, olha que legal. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Então não deixe o diabo iludir a sua mente. Pastor, você deu a casa para a igreja? Não, eu devolvi para Deus, irmão, já era dele. Quando a casa de John Wesley pegou fogo, já contei essa história aqui, vieram, vai lá correndo que a sua casa pegou fogo. Ele olhou para cima e disse, Senhor, a sua casa pegou fogo, vai lá. Que libertador, irmãos.
Que coisa tremenda, se todos entendessem isso, criar essa consciência. Como é que você consegue vir todos os domingos sentar num ambiente como esse e não se importar em investir? Como que você consegue? Continue vindo, irmão, continue. Daqui a pouco Deus te pega. Ou te mata não, só pega. Então Deus só irá nos abençoar com uma liderança depois de nos capacitar. Amém? Amém? Pastor, eu não sirvo para ser líder de célula. Você tem capacidade para reunir com 10 pessoas e dizer: agora é a tua vez de botar o louvor aqui no celular. Agora é a tua vez de fazer uma dinâmica. Agora é a tua vez de trazer uma palavra para nós. Agora é a nossa vez de comer. Ô gente, pelo amor de Deus, eu sei o que está faltando, gente. Voltar à origem. É isso que está faltando. Porque Deus nos abençoou. Amém? Deus nos abençoou. Deus nos abençoou e disse: quem você tem ouvido? Você tem escutado o teu coração? Ou você tem escutado o coração de Deus? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é mentiroso. O nosso coração é folgado. O nosso coração é egoísta. O nosso coração, ele quer ser ovelhinha a vida inteira, mas não quer assumir posicionamento pastoral. Ontem a Lu cantou aqui, a Lu está aí? A Lu cantou. E eu perguntei ali: quantas cestas, Lu, você, sua célula entregou esse mês? A Lu disse: uma cesta. Aí eu falei para o pessoal que estava recebendo a cesta: diga, essa menina aqui é uma menina que tem 16 anos, 15. Ela lidera outras meninas, e essas meninas ofertam lá na célula. E essas meninas são responsáveis por alimentar uma família aqui. Eles aplaudiram a Lu ontem. Como que uma menina de 15 anos, vivendo todos a sua metamorfose hormonal e emocional, consegue liderar outras meninas? Eu sei, Lu, você entendeu a origem. E Deus abençoou e disse: o que é que Deus disse? Sejam férteis. Olha o que Deus diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 15: e lhes darei uns líderes segundo o meu. Então diga para alguém do lado: não lidere segundo o seu coração. Pare de tomar decisões segundo o seu coração. Não é o seu coração que manda. Seu coração é carente. Seu coração é egoísta. Deus disse: eu vou dar líderes para vocês segundo o meu coração. A gente diz: Davi era o homem segundo o coração de Deus. Diga para alguém do lado: você também é o homem segundo o coração de Deus. Você também é a mulher segundo o coração de Deus. Deus conta com você. Sabe por que Deus não permitiu você ir para um outro país, ir para um outro estado, outra cidade? Porque você é a resposta de oração de alguém nessa cidade. Você é a resposta de oração. Nós somos a resposta de oração. E eu falei para um pastor que eu conversei essa semana aqui, eu digo: pastor, eu cansei de fazer culto bom para crente ruim. Então agora vamos voltar à origem, vamos treinar essas pessoas para se ocupar, porque os crentes que menos dão trabalho são aqueles que trabalham. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, disse Deus, ou seja, líderes com conteúdo, que os seguirão, que os guiarão com conhecimento e com entendimento. Diga comigo: entendimento. A palavra entender no hebraico quer dizer entrar na tenda. Entrar na tenda foi aquilo que Isaac fez com a sua esposa. Então você não consegue entender Deus se você não entrar na tenda com Ele. Então antes de você dizer: não vou fazer, não quero fazer, não gosto, entra na tenda de intimidade e pergunta para Ele: Senhor, para que eu nasci? O que o Senhor quer que eu faça? Começa a entrar na tenda e começa a cumprir o teu propósito para o qual você nasceu. Depois você vai ver o que Deus vai fazer nas suas finanças, na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Aleluia. Depois Deus disse:
Sejam férteis. Sejam férteis. Então observe a oração de Isaac por José, por Jacó. Gênesis 28:3. Isaac disse: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, meu filho. E te faça o quê? E o que mais? Frutificar e te multiplique. É esta a minha oração para você. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você. Toma posse aí. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te faça multiplicar. Primeiro você vai crescer e depois você vai se tornar outros. Amém ou não amém? Então pais e líderes não devem abrir a sua boca a não ser para abençoar. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia, Gênesis 1:28, Deus disse: multipliquem. Multiplique aquilo que vocês são. Façam cópias de você. Não, pastor, eu vou fazer cópia de Jesus. É? Você tem a forma? Você já viu Jesus? Faça cópias de você. Seja uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu quero ser como você. É isso que os meus filhos falam acerca do meu casamento. Eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Faça cópia. Casais precisam fazer cópias de outros casais. Homens precisam fazer cópias de outros homens. Olha que legal, Gênesis capítulo 1, versículo 11. Então Deus disse: produza a terra. Você foi feito do que, irmão? Fala para mim. Fala para mim. Terra, pó. Produza a terra, árvores, cada um conforme a sua. Que tipo de árvore você tem produzido? Ou melhor, eu não quero ser ofensivo aqui. Hoje é culto de ser, irmão. Deixa Deus falar com a gente. Vai ouvir um amém aqui na frente, que bom. Mas se eu não estou produzindo nada, se eu não estou produzindo tipo de árvore nenhum, provavelmente eu não tenho sido nada. Se eu não estou produzindo crente, talvez eu não esteja sendo crente como eu penso que sou. Se eu não estou produzindo salvos, talvez eu não esteja salvo. Se não estou produzindo adoradores, se não estou produzindo pessoas apaixonadas por Jesus, talvez eu não esteja mais apaixonado por Jesus. Atos. Você viu que eu citei um versículo lá da origem, do primeiro livro, origem do ser humano, Gênesis 1:28, e agora eu vou encerrar com a origem da igreja, lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, e todos os dias, acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Diga comigo: todos os dias. Gente, como que acrescentava Deus todos os dias se eles só tinham reunião no sábado? Porque eles também se reuniam onde? Nas casas, nos cemitérios, nas cavernas. Gente, célula você faz em qualquer lugar. A nossa célula agora multiplicou, nós estamos dentro de um escritório. Pastor Paulo Mazzoni, há 22 anos, faz célula. A célula dele é numa sacada. Tem lugar específico. Qualquer lugar. Lá na sua empresa, foi falado aqui que estão fazendo célula numa lavanderia. Eu fiz célula na marcenaria do Doni. Quantos anos, Dani? 4? 4 anos. Então o problema não está no lugar. O problema é que lugar, aquilo que Deus mandou eu fazer, aquilo que a igreja mandou eu fazer, está ocupando o coração da igreja. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
Quem que acrescentava? Fala para mim, gente. Fala para mim, só meia dúzia. Quem que acrescentava? Então multiplicação é coisa de quê? Salvar almas é coisa de quê? É coisa de Deus. É só para isso que nós estamos na terra ainda, gente. Se não fosse para isso, Deus já teria levado a igreja. Então nós precisamos entender. Esse pastor que eu reuni, eu disse para ele, cara, a nossa igreja tem 600 membros hoje. Mais ou menos, 600 membros. Eu disse para ele, se a sua igreja tiver 1.400 membros, dá 2.000 membros. Se as demais igrejas da cidade tiver mais 8.000 membros, então vai dar 10.000 membros. Araranguá tem quantos mil habitantes? Fala para mim. E onde é que estão essas 60.000 pessoas, gente? Eu disse para ele, tu acha que eu vou ficar preocupadinho porque a tua igreja está crescendo? Eu disse para ele, deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Todos os dias que eu passo na frente da sua igreja, eu levanto a mão em direção a ela e digo, Senhor, que esta igreja cresça mais que a minha. Porque eu não celebro quantidade de gente aqui dentro no domingo à noite. Eu me preocupo com a quantidade de gente lá fora, que ainda não conhece, que ainda não derramou uma lágrima quente no seu rosto, vindo pela presença de Deus. Gente que nunca falou em línguas, nunca se comunicou no dialeto celestial de verdade ainda. Gente que ainda não sabe, irmão, o que é você, do nada, do meio, ser pego assim pela presença e você sentir vontade de morrer, porque Ele veio para a sua vida. Era Deus quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Fala para mim, sendo salvos por quem? Pela igreja. Pela igreja. Todos os dias. Não era no domingo à noite, gente. Eram todos os dias. Eu quero ainda que essa igreja venha ter célula de segunda a segunda, todos os dias. Agora estamos multiplicando mais umas 15 células nesse mês. Então nós estamos indo para mais de 58 células, 59 células, 60 células este mês de junho. Imagina se cada célula ela reunir 15 pessoas. Faz a conta aí e fala para mim se eu acertar. Origem da igreja, Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? O quê? Como? Com ousadia. Então tudo começa com oração. Você sabe por que você ainda não está numa célula? Porque você parou de orar por almas. Você sabe por que você não leva ninguém para a célula? Porque você não ora por almas. Você faz aquele convitezinho básico de desencargo de consciência, manda aquela mensagenzinha rasa. Vamos na nossa célula. Comece a orar com lágrimas, entendendo que o perdido está realmente perdido. O perdido está realmente perdido. As pessoas que você mais gosta e admira, talvez elas vão passar a eternidade no inferno. Então eles começaram com oração, porque só a oração nos faz voltar ao ponto de origem. E a Bíblia diz então que moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, somente a oração provoca movimentação, irmãos. Nós podemos tirar qualquer programação aqui da igreja, mas a casa de oração nunca vai deixar de existir. Porque todos os dias tem gente aqui. Tem dias que tem 2, tem dias que tem 20, tem dias que tem 30 orando. Porque Deus não faz nada senão em resposta a uma oração. Meu relacionamento com a minha esposa mudou quando eu comecei a orar por ela. Ao invés de reclamar dela e tentar forçar ela, manipular ela.
Então moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então existem duas coisas que entristecem o coração de Deus. Quantas coisas? A primeira, uma igreja cheia de gente vazia. Gente que veio por vir. Gente que não sabe nem por que está aqui. Gente que veio buscar a sua bênção. Você não precisa buscar a sua bênção. A sua bênção vai correr atrás de você. Mas sabe por que a bênção não tem corrido atrás de você? Porque você está... Precisa correr atrás de alguém que está parado? Pastor, eu não estou desviado. Eu só estou parado. Que lindo. Existem duas coisas que entristecem o coração de Deus. Primeira, uma igreja cheia de gente. E segundo, um mundo vazio de pessoas cheias. Eu vou repetir. Não vai adiantar nós temos uma igreja cheia de gente vazia. Mas não vai adiantar igreja não, mas aqui é uma igreja cheia de gente cheia. E o mundo está cheio de gente cheia ou está cheio de gente vazia? Então se você está cheio, diga para alguém do lado assim, mas diga com sangue no olho, diga, você já está cheio, irmão. Ai, mas eu quero mais. Para quê, irmão? João capítulo 20, Jesus ressuscitou, chegou diante dos discípulos e disse, receba o Espírito Santo. Você já está cheio, irmão. Você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente. Você já tem tudo aquilo que o mundo precisa. Pastor, mas é só 5 pães e 2 peixes. Coloca na mão de Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer. Porque enquanto eu comecei a dizer, Deus, eu só tenho essa voz de taquara rachada. Deus, eu não tenho cara de apresentador de TV. Deus, porque eu não tenho não sei aquele escritor. Eu sou silepso de números. Eu começo a frase no plural, termino no singular. Eu troco tudo. Eu pego a minha mensagem de domingo à noite, eu tiro 20 minutos de conteúdo de erros que eu cometo. Só que enquanto Deus não tiver aqueles que sabem tudo, Deus vai usar aquele que acha que não sabe nada, que está disponível. Eu fui atender um empresário semana passada, estava tendo um problema de gestão de empresa, e lá vai o Jean, o nego o filho da Yolanda. Irmão, eu faço uma cara de coach, irmão. Me conte mais. Primeira coisa, ele disse, pastor, como é que, rapaz, eu louvo a Deus, porque vocês têm o dom de cuidar de pessoas, de lidar com gente. Eu disse, interessante, fale mais. E ele falou, eu disse, posso falar? Pode. Em primeiro lugar, isso não é um dom, isto é um treinamento. Ninguém tem dom para lidar com gente. Nós precisamos ser treinados. Ninguém tem dom de ir lá e abraçar uma pessoa que está morrendo afogada e trazer para a beira da praia. Precisa de treinamento. Então você só precisa ser treinado. Você só precisa ser treinado. A gente não lida com gente porque a gente gosta de gente, irmão. Eu tenho uma raiva de gente. Por isso que Deus não é gente, irmão. Só ficou gente 33 anos, já não... Mas a Bíblia diz em João capítulo 4, que Jesus, cansado junto à fonte, ele estava cansado do caminho. Ele não estava cansado de gente. Ele estava cansado do percurso que ele percorreu. Ele não estava cansado de gente, irmão. Não deixe o diabo cansar você de gente.
Pastor, mas as pessoas não merecem, mas elas precisam. Amém? Então olha só, tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e faziam o quê? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Há duas coisas que não fará diferença nenhuma nesse mundo. Escreva aí. Duas coisas. Não está escrevendo. Manda mensagem para mim. Pastor, como é que era aquela frase? Duas coisas que não faz diferença nenhuma para este mundo. Duas coisas que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Primeira, eu pregar e não viver. Muitas pessoas não vêm para a igreja por causa dessa hipocrisia em cima dos altares, de pessoas que pregam aquilo que elas não vivem, de pessoas que têm medo de falar das suas fraquezas. E o segundo tipo de pessoa, irmão, que não faz diferença nenhuma, que não tem relevância nenhuma, são pessoas que vivem, mas não pregam. Elas vivem na íntegra. Elas vivem o evangelho e cobram de quem não vive. Se for o marido, então, que não vive, daí está morto. Se for a esposa, os filhos, vive, mas não prega. Agora criou-se uma teologia do Satanás no meio do povo evangélico. Você não precisa pregar para ninguém, dê o seu testemunho. Dê só o seu testemunho, só seja uma pessoa querida, de caráter. Não, gente, isso não leva ninguém para o céu. O seu testemunho, por menos pior que você for, não é mais poderoso do que você falar o testemunho de alguém que deu sangue para morrer por quem não merece, para morrer por alguém que estava indo para o inferno. A pregação do evangelho ainda continua sendo a coisa mais poderosa que existe. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho de quê? Do evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o seu testemunhozinho, não é porque você é legal, não é porque você paga a conta, não é porque você não trai o seu cônjuge, não. É o testemunho de Jesus, é poderoso. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Então a igreja precisa voltar a pregar. Foi um mandamento, não foi uma sugestão. Volte a falar de Jesus para as pessoas. Volte a convidar elas para vir no culto. Volte a convidar elas para vir na igreja. Volte. Convida elas para ir na célula. Volte a pregar. Se você pregar e não viver, você não vai ser salvo. Se você pregar, mas não viver, você não vai ser salvo. Mas se você viver o evangelho e você não pregar, só você vai ser salvo, mais ninguém. Está na hora da igreja voltar ao ponto de origem. Existe um barbante. Existe um mandamento. Vocês vão ter que crescer e multiplicar, gente. Vocês vão ter que crescer e multiplicar. Existe uma origem. Tendo a igreja orada, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a fazer o que depois que ficaram cheios do Espírito Santo? Começaram a pregar o evangelho com ousadia. Começaram a dizer: cara, o melhor lugar da cidade era Aranguai, na minha cela. Mas por que isso? Porque lá a gente dá oportunidade para as pessoas falar das suas fraquezas. Lá a gente vira uma família, e quando a casa de um de nós pega fogo, a gente chega antes do corpo de bombeiros. Lá na minha célula, enquanto a gente está dormindo, às vezes está babando no travesseiro, alguém está orando. Eu sei que a igreja tem problema, eu sei que a igreja tem escândalo, a nossa igreja ela enfrentou alguns escândalos esse ano. Só que escândalo nunca parou a igreja. Aliás, a Bíblia diz: é necessário que venham escândalos para que se manifestem os santos.
Agora, o que para a igreja, diga comigo, o que para a igreja é uma igreja parada. Se você não está indo em uma célula, pelo amor de Deus. Pastor, a igreja de vocês é em célula? Não, toda igreja no universo é em célula, irmão. A célula não é uma estratégia de crescimento de igreja. E porque ela foi tratada apenas como uma plataforma de crescimento de igreja, foi que ela se tornou pesada para muita gente. A célula não é uma boa forma de ser igreja, ela é a única forma de ser igreja. Porque uma igreja que ela só se relaciona aqui no domingo à noite, uma igreja que só se encontra aqui no domingo à noite, deixa eu te falar uma coisinha, o pessoal do bar faz isso melhor do que nós. Porque a gente ainda só vem uma vez por semana, o pessoal do bar vai todo dia. Não é essa reunião aqui que vai me empolgar, gente. Essa reunião aqui não vai batizar pessoas. Essa reunião não batiza pessoas. Hoje, 6 pessoas, pastor Éder, deram entrada? Quem que deu entrada hoje? Vocês congregavam alguma igreja? Qual igreja? Maracajá. Você, não, né? Oi? Sim, mas você congregava alguma igreja? Você, católica, entregou a vida para Jesus. Como é que você conheceu a igreja? Você foi primeiro na célula ou na igreja? Na célula. Tinha um outro casal. Irmã, você veio de alguma igreja, denominação? Beleza, desculpa por ter perguntado, não era para eu ter falado. Teve um outro casal. Vocês estavam parados? Eram de alguma igreja? Como é que estava? Estavam parados? E você foi onde primeiro? Primeiro aqui na igreja ou primeiro na célula? Primeiro na célula, de quem? Do pastor Pedro. E você? Você foi primeiro na célula, primeiro na igreja, primeiro aqui na igreja. Você foi na célula, viu que era legal, trouxe ela para cá. Então, entenda uma coisa, queridos. Eu só quero que a nossa igreja, volte a fazer aquilo que Ele mandou de verdade. Só isso. Porque para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Existem 4 coisas que eu vou encerrar de verdade. Existem 4 coisas que fazem uma igreja local crescer. A primeira é eventos. Só que uma igreja que faz eventos, e não é pecado, ela precisa ser rica, ter muito empresário investindo, porque é caro. É caro, não vou nem falar quanto que nós investimos para a Isadora vir aqui. Segunda coisa que faz uma igreja crescer é uma igreja de campanha. Então a gente coloca aqui a quarta da vitória, coloca 7 quartas, traz a pessoa e laça ela aqui 7 semanas na quarta da vitória. A terceira coisa que faz uma igreja crescer é ter alguém da igreja, olha aqui para mim, já estou encerrando. A terceira coisa que faz uma igreja crescer é esta igreja ter alguém, uma Viviane, para você me entender. Uma pessoa assim que Deus está usando mesmo no Brasil inteiro, fora do Brasil. Alguém assim acima da média, um Luiz Hermínio. Só que aí o que eu faço, Xande? Não sou uma pessoa de alto nível na mensagem. Nem eu me aguento, nem eu gosto de me assistir. Nós não temos recursos para fazer evento e encher a igreja. Nós não queremos voltar a fazer campanha para correr atrás daquilo que está correndo atrás de nós. Sobra o quê? Sobra a gente se reunir nas casas. Sobra isso para nós. Quando a igreja central ela transicionou para a visão de células, eles tinham 500 crentes. E na época, Lagoinha bombando, 20 mil membros. Ana Paula Valadão diante do trono estourada. Jorge Linhares estourado no Brasil inteiro. E o Paulo pensou, o que eu vou fazer, Deus? Deus disse, reúne nas casas, Paulo. A igreja cresceu tanto, que um dia alguém ligou para ele, um empresário, disse, Paulo, está vindo uma bandinha aqui no Brasil, lá da Austrália, da Oceania, está
Está vindo uma bandinha aqui, ela ia se apresentar em São Paulo, mas não vai dar. Então eles estão atrás de uma igreja top para eles se apresentarem de graça. Perguntou, que banda é? Hillsong. Ele perguntou, qual é a data? Ah, a data é tal dia. Ele disse, não dá. Por quê? Tem célula. A Hillsong, nessa igreja, ela ia atrair um monte de crente de outras igrejas. E Deus ia falar com elas lá, para elas congregar ali. Porque tinha parede preta, fumacinha e telão. Ele continuou fazendo a célula naquela semana. Ele disse, o testemunho dele foi o maior número de conversão. Sabe quantas pessoas a igreja dele reuniu na semana da conferência, nas casas? Naquela semana, 30 mil pessoas nas casas. Fiquem em pé aplaudindo ao nome do Senhor.